Bom, boa noite a todos. Nós vamos gravar esse vídeo porque nós, do Comitê Lula Livre, mais do que ninguém, defendemos, lutamos pela liberdade e inocência do Lula e sabemos que Moro sempre foi um destruidor da democracia. Moro sempre agiu para destruir esse país. E tem mais, ele é o principal responsável pela eleição de Jair Bolsonaro e nos colocar nesse caos que estamos vivendo. Esse caos econômico não é de hoje. Esse caos social também não é de hoje. Esse caos social começou desde o golpe da Dilma. E o Moro está intimamente ligado com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Foi ele que fez a revelação espúria das gravações espúrias e ilegais e passou para a Globo ainda a gravação do presidente Lula com a presidenta Dilma, algo que não tinha nada a ver, uma conversa particular que não dizia absolutamente nada, só dizia que o termo de posse que o Lula teria que assinar seria no dia seguinte. Não havia crime nenhum, havia crime sim, havia o crime do Moro, que estava cometendo um crime contra a segurança nacional. Aliás, Ciro Gomes, por quem eu não tenho nenhuma simpatia, disse na época, se isso fosse feito, se Moro tivesse feito isso nos Estados Unidos, ele seria preso ou levado, inclusive, a uma cadeira elétrica. Quem está dizendo isso não sou eu, foi o Ciro Gomes. E hoje, Moro comprova ainda mais as suas atitudes espúrias. Ele comprovou e falou em rede nacional que pediu para o presidente Jair Bolsonaro uma pensão em troca do seu mandato, em troca de assumir o Ministério da Justiça, o que seria crime de corrupção passiva. E o Jair Bolsonaro também cometeu crime, já que ele aceitou esse tipo de imposição. Quer dizer, nós fomos mergulhados nessa crise que estamos vivendo muito graças a Moro, a Lava Jato. Lava Jato que, aliás, tirou milhões de empregos dos brasileiros. Lava Jato que destruiu muitas conquistas da Petrobras, na Eletrobras, nas nossas empresas estatais. A Lava Jato, ela ainda por cima, junto com seu Deltan Dallagnol, Moro e toda a sua quadrilha, exigiu 2,5 bilhões de reais para criar uma fundação particular. Coisa inaceitável. Inaceitável. E hoje, Moro pede demissão. Qual o intuito? Temos que tomar muito cuidado, porque Moro pode estar querendo pavimentar o seu caminho para uma candidatura futura. E nós não podemos deixar que uma pessoa criminosa, como Sérgio Moro, continue impune. Moro precisa ser preso diante de todos os crimes que ele cometeu. Crime por prender uma pessoa inocente, sem provas. Moro prendeu Lula sem provas, sem crime, apenas para que Lula não pudesse concorrer às eleições e para que o entreguismo fosse possível através de um governo
como de Jair Bolsonaro. Nós temos que denunciar, continuar denunciando isso. O Comitê Lula Livre, que fez muitos mutirões denunciando Sérgio Moro. O Comitê Lula Livre, que através das denúncias do Intercept esteve nas ruas, inclusive chegou até a ser hostilizado por algumas pessoas. Mas agora nós sabemos muito bem que o nosso papel era de mostrar a verdade. Nós estávamos mostrando a verdade e muita gente não quis acreditar. A prova está aí. Moro é um criminoso internacional e deve pagar por todos os seus crimes. Aliás, ele encobriu outro criminoso, que foi Jair Bolsonaro. A verdade é essa. E nós não podemos deixar que o país mergulhe numa ditadura, que a democracia do nosso país seja destruída. Agora, a bola está com Celso de Mello no Supremo. Celso de Mello tem como corrigir esse erro histórico, declarando a suspeição de Moro em todos os processos contra o presidente Lula. Porque Lula já provou a sua inocência. Não existe provas contra ele. Foi tudo uma armação entre Globo, entre mercado financeiro, entre grande parte do judiciário, que envolve Moro, para eleger um bandido, colocar lá um fascista que destrua todos os nossos direitos, destrua os direitos previdenciários, destrua os direitos trabalhistas e entregue o nosso país ao capital financeiro internacional. E agora está sendo provado, nessa crise da pandemia do coronavírus, que o Brasil está no escuro. O Brasil não está fazendo um trabalho decente para combater a crise do coronavírus. Pelo contrário, nós somos um dos países que menos fazem testes no mundo. E isso não pode ficar assim. Os trabalhadores estão jogados à míngua. É preciso exigir que o Estado cumpra o seu papel e coloque recursos públicos para os trabalhadores poderem viver. Enquanto isso, Guedes e toda a sua turma está jogando dinheiro na mão de banqueiros e grandes empresários. Nós não podemos aceitar isso. Vamos cobrar dos sindicatos, vamos cobrar para que eles façam um trabalho forte de denúncia, denunciando tudo que vem acontecendo nesse país. Obrigado mais uma vez, mais um recado do Comitê Lula Livre de Piracicaba.